Bom dia a todas, todes. É com grande alegria que damos início ao nosso evento em homenagem ao Hélder Macedo. Tenho o prazer de anunciar a conferência de abertura e, para compor a mesa, eu vou chamar a professora doutora Camila Alavarce. A professora Camila Alavarce é professora doutora, docente no Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, onde atua como orientadora de teses de doutorado, dissertações de mestrado, monografias e iniciação científica. Tem direcionado suas pesquisas para temas como ironia, romantismo, modernidade, pós-modernidade e representação literária do elemento contingente por meio da ironia e da organização narrativa. É autora de livros e capítulos sobre teoria literária e ensaios literários, com artigos publicados em revistas especializadas do Brasil e do exterior. Atualmente é líder do grupo de pesquisa CEILI, Figurações Estéticas do Contingente, do Excêntrico e do Indizível na Literatura. Registrado no Diretório de Grupos do CNPq, contribuindo de forma relevante para a pesquisa em temas contemporâneos da teoria literária. Professora Camila, a palavra é sua. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Obrigada, Penélope. É com muita alegria que nós damos, então, abertura ao nosso evento de homenagem ao Hélder Macedo. E eu começo fazendo um agradecimento, pedindo que o Alexandre venha para a mesa para nos monitorar. A Penélope também está aqui com a gente, obrigada. E agradecendo a presença de todas, de todos, de todes. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui. Foi com muito entusiasmo que a gente pensou esse dia, essa manhã, a tarde que passaremos juntos e o início da noite. Então, eu agradeço a presença de vocês, a presença de quem está aqui conosco, né, fisicamente, presencialmente, e também daqueles que estão conosco remotamente. Agradeço muito ao apoio do SESC, Centro de Ciências Humanas, Centro de Educação e Ciências Humanas. Agradeço o apoio do PPG Elite, nosso programa de pós-graduação em estudos de literatura. Agradeço ao DL, Departamento de Letras. Agradeço bastante também o Departamento de Produção Gráfica. E agradeço o Tiago e o Guilherme pelo coffee break, que daqui a pouco deve chegar, tá? Muito obrigada, gente, a todas as presenças. E eu vou começar com muita alegria, então, fazendo a minha fala de abertura, intitulada. E aí eu vou pedir um pouquinho de paciência, é uma fala que tá um pouquinho longa, mas acho que eu não vou passar muito do tempo previsto, mas é porque foram muitas coisas. Teve a conversa com o Hélder no meio do caminho, que acabou me trazendo bastante coisa, bastante informação, então é isso. Mas vamos lá, sigamos. O título da fala é Sobre Joanas, Terezas, Paulas e Marisas, ou Marias. A construção dos femininos e os bastidores dos afetos ao redor de Hélder Macedo. Tem uma epígrafe do Jacinto do Prado Coelho. Os reacionários sofrem sucessivas derrotas por não terem na devida conta a força da utopia, as armas poderosas do desejo, a sua capacidade incalculável de transformação. Esta é a epígrafe, e eu começo, então, o meu texto. A homenagem a Hélder Macedo passa pelo elogio à própria literatura e a sua natural disposição para o outro, para o diferente, para o colorido, para o caos, que ela acolhe, graças combates, ao uso da língua fora do poder. Como se a literatura
especialmente esta, tão singular e imprescindível, que prestigiaremos o dia inteiro e parte da noite de hoje, a de Helder, potencializasse uma utopia que não deixa de ser também a da vida real. A utopia de que as pessoas, agindo com alguma civilidade, estivessem abertas ao outro, simplesmente por estarem abertas ao outro, sem tentar colonizá-lo, fagocitá-lo, transformando-o em algo igual, seu. A literatura com a qual Helder Macedo está comprometido empenha-se em tecer e tece com maestria isto, o exercício ininterrupto da alteridade. Não apenas em relação aos processos de subjetivação das leitoras e dos leitores, sempre provocados por nas palavras de Maria Lúcia da Alfarra, desapiedado narrador, cujo narrar é marcado pelos precipícios do descontínuo e das contingências, mas também se dá esse exercício ininterrupto da alteridade em relação ao próprio Helder, como autor, e aos processos de construção das suas personagens. Isso, de certo modo, é óbvio. Mas não é sempre que temos um escritor nos dando a ver e legitimando esse movimento criador-criando, que nós, do lado de cá, só podemos imaginar. Eu ainda posso ouvi-lo, como quando me disse em nossa conversa. Gente, está dando para ouvir certinho? Tá bom. Então, o Helder, eu não podia não antecipar um pouco a conversa que eu tive com ele. Não teve jeito. Então, ele disse, palavras dele, nós estamos imaginando alguém que não existe, dando uma forma, dando uma identidade, dando um passado, dando um futuro, dando um presente, e como tal, criando um pequeno Frankenstein, um pequeno monstro que, com sorte, passa a ter, se não uma identidade, pelo menos um potencial próprio, escapando ao controle do autor. Nesse aspecto, costuma acontecer nas várias ficções que tenho escrito, é que nas primeiras 30, 40 páginas, eu sinto que posso decidir aquilo que vai acontecer, o que as personagens são, e esse meu poder de decisão, enquanto autor, vai diminuindo gradualmente. E a certa altura, há coisas que não posso dizer, que as personagens fazem ou sabem. É como se dialogassem comigo, dizendo, eu isto não faço. Eu isso não sou. Com uma identidade própria. E eu tenho de respeitar. Porque senão o livro ficava falsificado. É quase como se, construindo esse ser inicial, a minha função enquanto escritor não fosse uma função de construir, mas de entender o que já lá está, de respeitar as personagens. É que essas personagens tornam-se outro ou outra pessoa, e como tal, eu não posso impor a minha apreciação, a minha identidade. Eu não posso impor a minha identidade a essa outra identidade incipiente que está se manifestando. Fecho aspas. Aí, voltando, então foram as palavras do Helder. Em proximidade com esse autor, que fala do lado de fora do texto literário, o narrador em Pedro e Paula, do lado de dentro, afirma também, abro aspas, que a certa altura as personagens passam a inventar o seu autor, não menos personagem do que elas, a colaborar ou a recusar se o autor as quer obrigar a ser o que não são. Fecho aspas. Assim, pois, deve ser também a vida, porque sim, a utopia é imprescindível e urgente diante de um real que não satisfaz. Por isso é muito ético,
político e também utópico, em especial em tempos de avanço da ultradireita, absolutamente tudo que o nosso homenageado de hoje, Hélder Macedo, escreve e fala. Seja como poeta, seja como escritor de narrativas, ensaísta, professor. Utópico no sentido em que estamos empregando a palavra aqui, de um confronto fundamental com o real, do qual resultam caminhos outros que se desviam de quaisquer submissões ou repetições, porque comprometidos, esses caminhos, com as contingências da criação, leais à sua imprevisibilidade, absolutamente sujeitos ao desfiladeiro de incertezas, para lembrar mais uma vez a nossa querida Maria Lúcia da Alfarra. Como nos ensina Jacinto do Prado Coelho, o que eu advogo, abro aspas, o que eu advogo não é a ignorância do chamado real, mas o repetido confronto do real com a utopia, espécie de loucura capaz de fecundar a razão e de modificar a existência, ou, quando menos, de a tornar suportável. Se passássemos os nossos dias e noites respirando em uma sociedade mais equânime e mais justa em relação às questões de gênero, a existência de Joana, a minha personagem favorita de Hélder, eu acho, talvez não fosse tão imprescindível, tão urgente. E, no entanto, ela é absolutamente necessária, porque temos sido, nós mulheres, bastante subjugadas ainda hoje. Saindo do texto acadêmico e entrando no espaço da vida pessoal, sem, obviamente, jamais ter saído de um e entrado no outro, porque as fronteiras entre esses lugares, assim tão bem divididos, não existem, estou há 14 anos na universidade, como docente, e este é o primeiro evento que organizo. Quero dizer uma coisa, em 14 anos, o primeiro evento. Isso nos diz algo sobre as questões de gênero. Compreendi bem essa minha experiência de descompasso com Antônio Cândido, quando ele nos escreve a nós todas e todos e todes que, abro aspas, o tempo é tecido de nossas vidas, é esse minuto que está passando. Daqui a 10 minutos eu estou mais velho, daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos. É para amar a mulher que escolhi, para ser amado por ela, para conviver com os meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é o tempo. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Como disse, entendi com Cândido o tamanho da injustiça a que eu, mulher, mãe, professora, pesquisadora e tantas coisas que eu desejo ser ainda, tenho estado submetida, lamentavelmente, ao lado de outras tantas mulheres. Mas foi com a Joana, que fala para mim, para nós mulheres, de mim e de nós, que pude, de fato, começar a compreender o que fazer a partir dessa constatação. Joana criou caminhos em mim. O meu contato com essa personagem e o exercício da alteridade a que ela me obrigou me ajudaram a resistir, a parar de repetir, sobretudo dentro de mim, funcionamentos padrões que não foram pensados por mim ou para mim, ao menos não honestamente. Em sua carta final ao narrador, Joana escreve, abro aspas, a Joana do Vícios e Virtudes. Abro aspas, havia tanto de mim que já não sabias. Aí, gente. Havia tanto de mim que já sabias. Julguei que seria capaz de me ver no resto. Queria que tivesses feito comigo tudo o que disseste que o João e eu tínhamos feito. Porque esse narrador escreve, ele quer contar a história da Joana. E contando a história da Joana, ele escreve sobre ela e cria uma história entre ela e esse João. Então agora é a Joana dizendo para esse narrador por quem ela
se apaixona. Mas ele não estava pronto. Ela diz: queria que tivesse feito comigo tudo o que disseste que o João e eu tínhamos feito. Que ser amada por ti, ser tudo o que me quisesses, desde que fosse a mim que tu querias. Se fosse esse o seu modo de chegares a mim, ao que me desconheço, mas tiveste medo. Assim não é possível. Defendeste-te de mim com os fatos que me substituíram, como todos os outros. Fecho aspas. Foi, portanto, com Joana que aprendi que a estrutura patriarcal e machista fabrica homens com medo. E que, em geral, por terem medo, medo da nossa contingência, do nosso eu inesperado, inacabado, desassossegado, descontínuo, esses homens, como, em especial, esse narrador de vícios e virtudes, empreendem um trabalho de avessos, absolutamente falho, porque encara o movimento de desserviço em relação aos caminhos criativos de vida da alteridade. Por medo de quem podemos nos tornar, eles roubam o nosso tempo. Por medo, eles se defendem daquilo que poderíamos ser e que somos, nos coagindo a ser quem eles querem. A mulher familiar, da fantasia deles, aquela esperada, com quem eles acreditam saber lidar. A narrativa de Helder é sobre isso. Com Joana, compreendi melhor ainda Chimamanda Adichie e a sua obra O Perigo de uma História Única. Porque a vingança de Joana, que ela empreende com bravura, consiste absolutamente em assenhorear-se de sua história e de contá-la, de uma maneira ou de outra, custe o que custar, real e ficcionalmente. Abro aspas de novo para Joana. E então, dei-te mais fatos, contei-te histórias. É o que faço sempre. Falsas e verdadeiras. Tudo ao mesmo tempo. Fecho aspas. Joana toma conta da história, inclusive daquela que o narrador escreve sobre ela, nos lembrando, com Chimamanda, que sim, abro aspas, é impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. E o poder nessa história de Helder tem nome: Joana. Como me disse Helder em nossa conversa, Paula, de Pedro e Paula, é uma Joana feliz. Confesso que isso me doeu um pouco, porque eu sou tão identificada com a Joana, e eu fiquei pensando, nossa, será que eu não sou feliz? Né? As alteridades. Confesso que isso me doeu um pouco na hora da conversa. Não me entendi muito bem, mas depois, passado um tempinho, sim. De fato, Joana está se havendo com a vingança, com o discurso masculino, esse samba de uma nota só do patriarcado, sobre ela, sobre nós. Um discurso, uma linguagem, um vocabulário que, em absoluto, não lhe dizem respeito e, por isso, sobretudo, é redutor, opressor. E como não poderia deixar de ser, ela se magoa, vai embora, se vinga, se importa. Ela nos dá exemplos, os melhores, de um agir na contramão desse poder que se arroga ao masculino. Joana luta uma luta necessária e toma das mãos do narrador o poder que só pode ser dela, por direito, já que é sobre ela, sobre quem ela é a história dela. Em Pedro e Paula, nos encontramos também com uma mulher em risco, como, aliás, todas nós. Em risco, graças novamente às construções perversas da cultura patriarcal. Paula é constrangida por Ana, uma figura materna doentia, que compete com o feminino liberto da filha. Paula sofre as tentativas de intimidação de uma vida inteira por um pai que não admite não poder controlá-la. Paula ainda é hostilizada pelo irmão gêmeo Pedro, um típico homenzinho machista
como esses tantos nos quais tropeçamos por aí. Dependente, imaturo, misógino, violento. A despeito dessa família absolutamente opressora, e certamente muito por conta disso mesmo, Paula escolhe viver, e a maneira dela, para deleite do narrador. Abro aspas para o narrador. Mas eu também tenho um problema que preciso de resolver primeiro, ou pelo menos parecer fazer por isso. O meu é que tomei partido. Gosto da Paula. Apetece-me a Paula. Não teria tido os escrúpulos de Gabriel. O que neste momento me apetece é passar o resto do capítulo a construí-la, nos mais íntimos pormenores. Fecho aspas. Aqui o narrador está lamentando porque ele tem que falar do irmão. Ele fala tudo isso e diz assim: ai, mas eu preciso apresentar o Pedro. Vamos lá, né? Eu estou pulando os pedacinhos aqui, gente, porque senão... Ao mesmo tempo, para a família, então, se para o narrador, a Paula, né, se o narrador tem Paula em alta ponta, né, para sua família, ela sempre será a persona non grata. Aí aqui tinha uns trechinhos que eu não vou ler. É importante, aqui. Voltando aqui, gente. Hélder Macedo esquadrinha todas as reverberações desse modus operandi patriarcal. O autor ainda tece esteticamente a falta de sororidade que fortalece as bases da cultura patriarcal e machista, quando nos mostra a própria mãe de Paula, Ana, a rivalizar com a filha, inclusive em relação ao irmão de Paula, mas não só. A despeito de tantas violências, e em razão disso mesmo, Paula, absolutamente na contramão da mãe, joga-se a vida, arrisca-se, é criativa, decidindo não caber no espaço de vítima passiva, onde seu pai, mãe e irmão a queriam confinada. Quando descobre, absolutamente por acaso, que Pedro é pai de um menino já grande, vai conversar sobre isso com o irmão, que até onde sabia ele, Pedro, teve uma namorada, Fernanda, que engravidou dele e que teria feito um aborto, a pedido dele. Enraivecido, grita com a irmã. Esta, sim, não fazia nenhuma ideia nem de filho no passado e muito menos de aborto. Então a Paula vai conversar com ele. Olha, eu soube que você tem um filho, né? Você é pai. E aí ele é muito violento, né? Aí abro aspas, ele diz: por quê? O Pedro: és contra o aborto? Nunca fizeste? Tu? Ou só tens direito? Ou só tens direito tu, como em tudo? Ou levas habitualmente no para evitar filhos? Fecho aspas. Esse era o linguajar do Pedro com a irmã. E ela responde: pois é. Disse ela apenas: pois é. E como pudesse parecer uma confissão de que sim, habitualmente levas no para evitar, quase riu, o que teria agravado a ofensa. Mas tinha um longo traquejo de como lidar com agressões masculinas e acabou por neutralizar a do irmão. Fecho aspas. O polissêmico pois é de Paula, como o adjetivou o narrador, parece tê-la protegido de muita coisa ruim. Como se fosse um fim de papo, de qualquer maneira, sem dar muita importância para o que estavam a pensar sobre ela. Pois é. O pois é assim, aberto, vago, reticente, cuja única finalidade era não entrar no jogo, especialmente por conhecer a sua principal regra, a imposição, o não exercício da alteridade, a absoluta falta de diálogo. Paula está acima das narrativas mestras, dos regramentos, das convenções.
ela pode transitar por todos os espaços, em especial aqueles intervalares, entre lugares. Como me disse Helder, abro aspas, Paula funciona sem instrumento de poder, e o poder é ela própria na sua aventura. Fecho aspas. Não há masculino e feminino, ativo e passivo, novo e velho. Até mesmo a atração sexual que ela sabia, o irmão sentia por ela, não a afastou dele. Nem mesmo isso a impede de ser quem ela quer, de olhar para onde ela quer olhar, de enfrentar as contingências em si mesma, em sua identidade, nos outros, nesse irmão e no mundo. Ela não se permite desviar de si mesma por conta de razões alheias, ainda que essas razões a possam colocar em risco, como quando perseguida por Ricardo Vale, que é um membro do PID, no cemitério da PID. É muito provável que, sendo tragicamente a irmã gêmea de Paulo, para sobreviver, para existir, ela tenha precisado tecer a sua identidade, de modo a olhar atentamente para as suas singularidades. Como nos explica o narrador, abro aspas, porque sim e porque não, Pedro dera a Paula as fundações da sua liberdade. Fecho aspas. Gente, está tudo bem? Estão acompanhando. Joana toma o poder das mãos do narrador personagem, que a quer narrar, mas não pode vê-la. Violência dele, a qual Joana reage, lhe tomando a palavra, porque aquela deveria ser a palavra dela, a história era sobre ela. Paula, com seu polissêmico, pois é, parece estar acima do poder, uma vez que absolutamente insubmissa a ele, cria suas próprias regras singulares, mutáveis, fluidas. No entanto, de alguma maneira muito perversa, a sua liberdade e a sua autonomia não a tornam imune a esse poder opressor. Como essa violência está fora de nós, como não somos nós que a causamos, e uma vez que ela, portanto, não nos diz respeito, somos sim, de certo modo, impotentes em relação ao ato violento por si mesmo. É urgente dizer isso, porque no ciclo de violência que nos impõe o machismo, além de ser violentadas de diversas maneiras, ainda somos posteriormente responsabilizadas. Somos todas vítimas em potencial de violência, seja com Joana escrevendo cartas, entrando no jogo, na briga, ou encenando entrar, falando a verdade ou inventando histórias, ou com Paula, decidindo não entrar no jogo, não permanecer no espaço da trincheira. Então, ainda assim, para dizer que não é culpa nossa, né? Entrando no jogo ou fechando a história e dizendo, pois é, somos vítimas em potencial da violência. Paula é violentada sexualmente pelo irmão, ao final da narrativa. Essa parte aqui é até difícil de ler, gente, difícil de me organizar para ler. Paula é violentada sexualmente pelo irmão ao final da narrativa, quando, segundo o narrador, este se dá conta de que perdera a posse dela, que, a bem da verdade, jamais chegara a ter. Provavelmente tenha se equivocado com os polissêmicos pois é da irmã, e com uma dificuldade importante de interpretação de texto. Desta vez, no entanto, nessa última briga, Paula, exausta, reagindo aos abraços e afagos dele, abro aspas, a puxarem-na, a descerem sobre as nádegas, fecho aspas. Dá a ele a verdade. Paula diz,
Sabes o que é que eu não consigo mesmo perdoar-te, Pedro? É que afinal tu és irremediavelmente, irrecuperavelmente menor, apenas um pobre diabo. Fecho aspas. É em seguida a essa fala de Paula que Pedro a violenta brutalmente. O narrador sinaliza, abro aspas. E então, bom, o resto foi rápido e brutal. Paula engravida. Ela tinha parado de tomar a pílula, porque estavam, ela e Gabriel, pensando em ter um bebê. E contrariando todas as expectativas e o bom senso, aquelas mesmas regras a que ela não está submetida, Paula dá à luz Filipa. Autônoma, autêntica, Paula nos dá mais um exemplo de sua absoluta liberdade incondicional. Decidir ter essa filha nos diz muito sobre o quanto aquele irmão não importa. E, sobretudo, o quanto não podia determinar a vida de Paula. Talvez essa a sua maior vingança. Nos conta o narrador, abro aspas. Decidira falar à filha sobre o irmão, dizer-lhe o que tinha acontecido, explicar-lhe por que é que o Pedro já não existia, por que é que já estava morto antes do Gabriel. Gabriel é o companheiro. Sim, Gabriel morre dentro de Paula, num último orgasmo, numa tarde de despedida. E a leitura com a qual Paula, mais uma vez, nos presenteia, nos surpreende, é a seguinte, que ela conta ao narrador que a essa altura da narrativa já nos confessou ser amigo dela. Então, lá para o final, o narrador começa a falar com ela. E ela responde ao narrador. Parece que eu era bonita. Parece que eu era bonita, sabes? Mas julgo que o Gabriel ficou a lembrar-se mais, é que também lhe disse que tinha ido aprender com ele a minha liberdade. Tinha vindo a Londres de Paris do maio de 68. Eu sei que foi isso que ele me quis dar. Que deu naquela despedida, naquela última tarde. Tirar para sempre de dentro de mim o sabor à morte que o meu irmão lá tinha metido. Dar-me de novo, fico até emocionada, porque é lindo. É incrível essa leitura que ela faz, né? Do que houve com ela. Tirar para sempre de dentro de mim o sabor à morte que o meu irmão lá tinha metido. Dar-me de novo, olha, a vida. Ser finalmente meu pai, meu amigo querido, de modo que estás a ver, meu caro senhor escritor. Ela não fala mais com o narrador, ela está falando com o escritor. De modo que estás a ver, meu caro senhor escritor. Andas há dias a querer perguntar-me, e não consegues. Pois eu te digo, a Filipa só pode ser filha dele. E o narrador diz, dele, Gabriel. E o narrador diz, e fui eu que disse. Pois é. Fecho aspas. Em nossa conversa, perguntei ao Helder sobre a construção estética do seu texto, sobre a ironia e, enfim, sobre esse funcionamento sempre em dissonância, em deslize, em precipício, em rasura, que sinto em suas narrativas. Ele me disse que gosta de construir um efeito de simultaneidade, por meio de uma sintaxe surrealizante, passando pelo onírico, pelo incorpóreo, e ainda por uma espécie de associação de divergências, e a transposição em linguagem daquilo que ainda não está formulado. Pois bem, fico pensando que esse modo estético de funcionar esteja, sim, em Vícios e Virtudes, ao redor de Joana. Afinal, nos perguntamos ainda se ela fora violada, quando criança,
ou se tratou da primeira menstruação. Isso em Vícios e Virtudes. Então vejam o tema recorrente, né, da construção do feminino, calcada, né, essa construção nessa violência. Mas não só, né, no que podemos fazer a partir disso. A utopia. A sintaxe surrealizante, a mistura do presente com o passado, a inexistência de fronteiras entre a imaginação, a memória, o sonho e a realidade, não permitem que nada se fixe. Absolutamente tudo é muito nebuloso em Vícios e Virtudes. Em Pedro e Paula, noto algo diferente. O enredo é mais fincado, tem um contorno mais estabelecido. É a personagem de Paula que flutua, pairando, divergente, contingente, em construção, sobre o esperado e o convencional. De muitas maneiras estéticas diferentes, parece-me que Helder Macedo nos dá a ver isto, a presença das tais simultaneidades em Paula. Quando, após beberem juntos, numa primeira noite catártica, que acabam com os dois na cama, e com ela, sabe-se lá, se tão embriagada como dizia, nos deparamos com uma mulher tecida no entrelugar incorpóreo, se assim posso dizer, entre ser, de fato, a agente daquele encontro, na cama de Gabriel, performando, ao mesmo tempo, passividades. Abro aspas. O tempo. Tá tranquilo. Então, abro aspas para o narrador em Pedro e Paula. Olhando os dois na cama. Paula e Gabriel. Silenciosa, nua, exposta, aberta, num sonho profundo, real ou fingido, ou seja, em expectante oferecimento das necrofilias que a fizessem reviver, talvez também instinto de que essa fosse a forma que melhor poderia servir o desejo por ela, que ele até então não se consentira. Ou talvez a forma real do seu próprio desejo, a despeito de todas as suas assertivas militâncias de jovem mulher a querer ser livre entre homens aprisionados. Ou por causa delas. Fosse o que fosse, aquele ativo oferecer de passividades eróticas, aquela incestuosa submissão filial que ela nele ativamente soubera desencadear, sabendo também ambos que ela era a agente e ele o paciente. Ela a iniciadora e ele o iniciado. Veio a tornar-se, em sucessivas glosas, noite após ansiada noite, no mágico veneno que ressuscitou o meu amigo Gabriel do limbo dos mortos-vivos. Fecho aspas. Paula é construída nessa e em outras passagens, nesse espaço deslizante de areia movediça, espaço que permite a associação singular de ideias que aparentemente não se conciliam. A jovem militante, em luta por sua liberdade, encenando fetiches de passividade, de entrega submissa com Gabriel. Ele, de fato, o único iniciado, passivo naquela cama, a encenar ser o agente, a pedido de Paula. Não há ativo e passivo, portanto, ou melhor, há, alternando-se entre ambos. A cena transcrita mais acima, em que Gabriel morre dentro de Paula, também é muito significativa, no sentido dessa discussão que estou propondo. Paula se recusa a repetir uma leitura de senso comum sobre o que aconteceu a ela e a Gabriel, entrando novamente naquele espaço não nomeado, movediço, aberto à associação concomitante de ideias aparentemente conflitantes, avessas. Nesse caso específico, parece-me que a simultaneidade se dá entre as sensações de vida e de morte,
E mais uma vez, entre as ideias de agente, iniciador e paciente submisso. Porque ela poderia, né, gente, ficar nesse lugar da vítima, né, que teve o companheiro morto dentro dela no último orgasmo. Paula não aceita o lugar da vítima, que de certo modo, numa visão generalista, que jamais seria dela, ela foi. Ela cria uma outra versão para si mesma, mais brilhante, mais aceitável e, sobretudo, em consonância com a história que ela viveu com aquele homem, Gabriel. Paula passa da vítima da tragédia de ter o marido morrido dentro dela. Então, não é morto, ele, né, ter morrido dentro dela, ele morre dentro dela. Ela passa disso, né, na versão que ela cria, dessa vítima da tragédia de ter o marido morrido dentro dela no momento do último orgasmo, passa a autora do pedido feito a Gabriel para que aprendesse com ele a liberdade. E nessa versão de Paula, ela, absolutamente livre, transforma o sentimento de morte em vida. Ao compreender que Gabriel, morrendo dentro dela, deu-lhe a vida. Já que, abro aspas, tirou para sempre de dentro de mim o sabor à morte que o meu irmão lá tinha metido. Fecho aspas. E ainda, abro aspas, eu sei que foi isso que ele me quis dar. Que deu naquela despedida, naquela última tarde. Fecho aspas. Gostaria de lembrar, encaminhando a minha fala para o fim, da resposta que Paula dá ao narrador quando este lhe pergunta sobre a reação da Filipa ao saber sobre o ataque do tio à sua mãe. Paula lhe diz, abro aspas, na idade em que estava, já era capaz de entender a natureza do ataque. E julgo que também entendeu o que ele significou. Entendeu melhor do que parecia possível. Ficou muito séria. Fez-me muitas festinhas. Solidariedades femininas. Sabes como é? Ou não, não sabes. Mas ao menos tentas. E uma vez essa solidariedade estabelecida, fez-me a pergunta mais importante de todas, Filipa, né? Porque não era sobre o que tinha acontecido, ou o que o Pedro tinha feito, ou mesmo sobre como eu fiquei. Era sobre o que fazer com isso. Pois é a filha que o Gabriel mereceu. Fecho aspas. O que fazer com isso? É também a pergunta que nós nos fazemos ao deixar essas narrativas, que não nos deixam. O dentro e o fora do texto literário, amalgamados, sem que possamos saber exatamente onde começa um e onde termina o outro. E precisa? Joana e Paula invocam a experiência tantas vezes traumática de ser mulher, vivente, sobrevivente, numa sociedade que ainda tem escolhido priorizar um sistema que nos mata todos os dias, o patriarcado. Mas também nos trazem, essas mulheres, tantas respostas, por vezes a perguntas que sequer nos tínhamos feito ainda. E isso é tão sublime. A utopia, esse colocar em cena com tamanha força literária a realidade do que é, mas também as possibilidades do que ainda pode vir a ser. Não do que poderia ter sido, porque já foi. Mas daquilo que poderia, que pode vir a ser. Falo com Helder da chance de futuro, de projeto, de além, desses espaços mais possíveis para nós mulheres, todas eles no campo da criação, como muito bem encenam Joana e Paula. A frase que a Paula diz ao narrador, né? Ou ao escritor, ela o chama de escritor, né? Ela fala, quando ela está falando sobre a Filipa, nesse trecho que a gente acabou de ler,
ela conta para a filha o que aconteceu e a filha faz festinhas nela, né? E ela fala para o narrador, por isso que ela chama de meu escritor, ela diz: solidariedades femininas, sabes como é? Ou não, não sabes, mas ao menos tentas. Fala de Paula ao seu caro senhor escritor, como ela mesma nomeia seu amigo interlocutor nas últimas linhas do romance. É dela o reconhecimento de que o seu criador ao menos tenta se aproximar das nossas solidariedades femininas, que, ele comprova, podem ser também masculinas, nesse tão sonhado confronto entre o real e o ficcional, proporcionado pela força da utopia. Essa, nas palavras de Jacinto do Prado Coelho, essa espécie de loucura capaz de fecundar a razão e de modificar a existência, ou, quando menos, de a tornar suportável. Estou terminando, gente. Acho que já é hora de saber, nosso querido homem homenageado, como se você já não tivesse desconfiado, que nós, especialmente nós mulheres, também reconhecemos, com Paula, com Joana, o quanto você se esforça, não apenas por nos ser solidário, o que já é grandioso, mas indo além e partindo desse seu desejo, você tece esteticamente, com o seu pensamento criativo, brilhante, um mundo mais possível para nós. Hoje, a nossa homenagem vai para esse escritor, que, sendo um homem, é tão capaz de nos ver a nós, mulheres. E talvez por isso, Helder, ouso arriscar dizer, você tenha esse grupo de mulheres inteligentes, estudiosas, empoderadas, aos seus pés. Risos aqui. É difícil encontrar palavras, mas estou tentando, para te dizer, Helder, agora você diretamente, sobre os bastidores desse dia de hoje. E sobre o quanto essas pesquisadoras da sua obra, essas mulheres que você chamou as nossas cúmplices, que honra a minha, o quanto elas festejaram a chance de homenagear você, em especial, porque eu sei que há outras muitas mulheres e homens, pesquisadores incríveis da sua obra, em especial nessa minha experiência, Maria Lúcia Dalfarra, Marisa Corrêa Silva e Tereza Cristina Cerdeira. Eu também estarei para sempre agradecida pela existência, a Lures e agora em mim, dessas mulheres pesquisadoras que celebram com amor a obra de um escritor que nos festeja, a nós mulheres. Em consonância com uma fala que se fez à maneira do nosso homenageado, privilegiando as mulheres, agradeço também com todo o meu carinho Nayara Meneghetti Pires, Tânia Mara Antoniette Lopes, Maria Tereza Abelha Alves e Maria Lúcia Outeiro Fernandes, minha eterna professora. Com todo o meu afeto, também agradeço imensamente às minhas queridas Penélope, Salles, Larissa Bistafa Antunes de Oliveira, Viviane dos Santos Cardoso e Sandra Mônica do Nascimento Moura, que hoje está aqui conosco. Agradeço a minha sempre orientadora Karen Volubeff, obrigada Laci, Ceci, Pri, Gé, Dan, Armando. Agradeço a você, Renan Messias, de Paulo. Acho que sentirei falta de falar com você todos os dias, como foi nesse tempo todo, tão bom. Muito obrigada, Gregório Dantas. Obrigado aos meus colegas de departamento, Jorge Vicente Valentim e Daniel Lax. Obrigada, meus queridos Júlio, Miguel, Domingues da Silva, Alexandre César Mendes, Fernando Arrielo Molan. Recebo o nosso, muito obrigada, Helder Macedo. Em nossa conversa, tá vendo, eu não consigo terminar, mas eu estou terminando. Em nossa conversa, Helder, você me disse que amou tanto Joana quanto Paula. Porque o amor para você, querido, ou a possibilidade dele, parece ser o próprio desejo de alteridade, ou o desejo pelo outro, como diferença.
movimento que o seu processo criativo põe em cena, dá a ver. Eu te perguntei de qual repertório você costuma se utilizar para construir as suas personagens. E você me disse que é a partir da experiência, da observação e do desejo. E você seguiu. Então, palavras do Helder, abro aspas. Um desejo que não fica saciado mecanicamente é um desejo por qualquer coisa de diferente, de impossível no outro. É busca de identidade de si próprio e, portanto, busca de identidade do outro, que não é o si próprio. É essa alteridade que nós pressentimos através do amor, o amor que liberta. O amor que prende é a falsificação do amor. Fecho aspas. Obrigada, Helder, por sua coerência em nos ensinar, em desenhar para nós, de tantas maneiras, possíveis e impossíveis, essas lições imprescindíveis do existir. Com você, dentro e fora do texto literário, narrador, autor, gente, personagem, vida acadêmica, vida pessoal, e enfim, realidade e ficção. As fronteiras inexistem, são hipóteses arbitrárias. Você nos ensina que para chegar à liberdade, ao amor, é preciso atravessar o desfiladeiro de incertezas de Dalfarra. Aceitar o sim disfarçado em não, o tempo condicional. É preciso ter coragem de se haver com a utopia, o que significa, em muito, ter a coragem de se haver consigo mesmo. Ao amar Paula e ao amar Joana, você também nos ama, a nós mulheres, Helder, e ensina a nos amar. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada, Camila, pelas suas palavras tão poderosas. Bom, encerramos então a nossa conferência de abertura e em breve nós faremos a nossa primeira mesa.